Bem-vindos ao primeiro episódio do nosso novo podcast. Eu sou Renan Domingues, médico neurologista, e hoje nós vamos discutir uma pergunta que é muito frequente. Será que o problema é falta de atenção ou falta de memória? E para falar mais sobre esse tema, nós estamos aqui com a doutora Simone Domingues, que é psicóloga, neuropsicóloga, que tem pós-doutorado em neurociências pela Universidade de Lille, na França. E para começar a nossa conversa, doutora Simone, eu perguntaria, uma pessoa que esquece de carregar o celular, isso é problema de falta de memória ou falta de concentração? Pode ser as duas coisas. Na verdade, a atenção ela é um pré-requisito para que a gente possa memorizar bem uma informação, um dado, uma situação vivida. Então, se eu não prestar atenção, eu não vou conseguir memorizar e aí eu não vou conseguir me lembrar. Quando você me pergunta assim, a questão do celular, esquecer de carregar, é muito mais provável que seja uma dificuldade aí na atenção, uma falha na atenção. Então, por exemplo, uma pessoa está lá olhando para a televisão, aí chega outra pessoa e diz assim, vem cá, quanto é que está aí o pacote turístico que passou no comercial? E a pessoa diz, que pacote turístico? Né? Eu não vi. Aí você pergunta, essa pessoa está esquecida? Ela estava olhando para a televisão e não lembra desse comercial? Não, na verdade ela estava olhando para a televisão, mas a atenção dela possivelmente estava em outra coisa, nos próprios pensamentos. Então, se ela não se concentra, ela não vai reter a informação. Então, para eu lembrar, o pré-requisito é ter prestado atenção. Senão, eu não consigo trazer essa informação. Informação que não foi registrada, que não foi armazenada, não tem como eu buscar essa informação. Então, se a pessoa esquece de colocar o celular para carregar, a gente imagina que é alguém que mexe no celular, que tem ali uma familiaridade, que usa isso no cotidiano. Então, possivelmente, não ficou muito atenta, estava pensando em alguma outra coisa e deve ter esquecido, né? Mas esse esquecimento, por quê? Porque estava desatento. E uma pessoa que tem esse tipo de queixa, ela acha que está mais esquecida? Em que momento ela deve procurar um profissional e que tipo de profissional ela deve procurar? O bacana é conversar com as pessoas que ela convive, acho que é o primeiro passo, né? Para que as pessoas possam dizer se percebem que ela está esquecida, né? Ou desatenta, mais avoada, como as pessoas costumam dizer. Então, as pessoas que convivem, elas têm mais dados, até percebem melhor, para poder auxiliá-la se realmente precisa buscar um profissional, né? Geralmente as pessoas procuram por um médico, né? Geralmente um neurologista ou um psiquiatra, para relatar essa dificuldade que elas estão tendo. E depois disso, em geral, o que acontece é a gente fazer uma avaliação. Então, aí sim, entra o papel do neuropsicólogo, que vai avaliar se essa dificuldade, né? Às vezes eu tenho uma queixa, então assim, eu estou mais esquecido, mas é preciso que a gente avalie esse esquecimento. Pode estar relacionado à questão atencional, então estou mais esquecido, né? Pode estar relacionado à privação de sono, às vezes a gente não dorme bem e fica, né, mais disperso, há questões emocionais também. Então, às vezes a pessoa tem uma depressão, às vezes a pessoa tem uma preocupação, né? Quantos de nós já não ficou aí preocupado com uma situação e aí fica mais desatento, mais disperso, aí a memória falha também. Então, para a gente responder se o que está impactando é de fato um problema na memória, então eu posso ter a queixa, mas não necessariamente a memória está falhando, né? Então outros fatores podem estar interferindo. Então como é que eu vou saber diferenciar se é uma falha de fato na memória ou se é um outro fator que está prejudicando? Na avaliação neuropsicológica. Ah, perfeito. E você citou uma questão, você citou aí um termo muito importante, que é o termo depressão, que é uma coisa que a gente ouve muito. A gente ouve aí que é um mal crescente, é o mal do século, que 30% da população daqui a alguns anos vai ser acometida por esse problema. A depressão também pode se confundir com esse tipo de questão relacionada aí
armazenar informações, concentração, memória? Como é que isso está relacionado? Essa é uma ótima pergunta, né? Porque muitos pacientes, de fato, eles procuram um profissional com a queixa da memória e quando a gente vai avaliar, muitos deles, a queixa principal pode ser, de fato, a depressão. Então, os sintomas da depressão, eles envolvem o quê? Justamente a falha atencional. Porque a depressão, ela prejudica, ela rebaixa o nível atencional. E aí vai entrar naquilo que a gente falou. Então, se eu estou menos atento, eu vou ter mais dificuldade para reter as informações e aí a minha memória vai falhar. Então, é bastante comum, então é um dos critérios, inclusive, né, um dos sintomas, né, da depressão é a redução atencional. Perfeito. E outra coisa também, a gente vive num mundo onde a informação ela é cada vez mais disseminada. E então, às vezes, coisas que antigamente, né, se falava, o avô, a avó ficaram esclerosados. Hoje as pessoas já não lidam mais com essa terminologia. Elas querem saber se tem doença de Alzheimer, se é uma demência vascular, se é algum outro problema degenerativo. As pessoas estão mais informadas, né? Então, a pergunta que eu faço é a seguinte: esse tipo de teste, avaliação neuropsicológica, pode ajudar também a gente saber se uma pessoa está deprimida ou tem um início de um mal de Alzheimer ou algum outro processo neurológico, vascular, degenerativo? Isso é possível, essa informação é possível de se obter com avaliação neuropsicológica? Então, a avaliação neuropsicológica, ela é super importante nesses casos onde há dúvida, inclusive, de diagnóstico. Hoje a avaliação ela é tida como um padrão ouro, né, para fazer o diagnóstico diferencial. O que é isso? A diferença entre, será que é uma demência? Né? Será que é por conta da depressão? Será que existe um outro fator que está fazendo com que eu fique esquecido? Então, a avaliação vai permitir essa resposta. Então, a avaliação ela é feita por psicólogos especialistas, né, em neuropsicologia, que vão realizar uma série de atividades, né, de testes, que são padronizados, que são validados para serem usados na população brasileira. E isso vai permitir, sendo feito por um psicólogo, né, que haja uma entrevista muito bem feita, que a gente possa identificar também, não só então a questão cognitiva, né, se a memória está funcionando, a atenção, mas também os aspectos emocionais, sociais, afetivos que podem estar envolvidos, então, na demanda dessa pessoa. Então, por exemplo, a pessoa chega com essa dúvida, né? Então, vamos pensar no exemplo que você falou, a questão do idoso que está começando a ficar ali esquecido e a gente está vendo que ele está mais quieto, não está querendo sair muito, será que é depressão, será que é a memória mesmo que está falhando? Então, pode ser tudo isso. Então, a avaliação ela vai permitir que a gente responda se existem, então, sintomas que sugerem a depressão, se existe uma falha real, então, uma falha nos processos da memória, e também tem outros fatores que às vezes as pessoas esquecem, né, de considerar. Muitas medicações também causam falhas na memória, então a gente tem aí, por exemplo, os benzodiazepínicos, e que no nosso país é muito usado, né, então as pessoas às vezes procuram um profissional que estão mais ansiosas, acabam usando essa medicação e ainda se for prescrito por um profissional, ok, foi avaliado, mas a gente sabe que existe a automedicação, que é um problema sério, e as pessoas se automedicam e às vezes é esse o fator que está gerando a falha de memória. Então existem medicações que podem prejudicar a memória, a privação do sono também. Então é importante fazer a avaliação justamente para que a gente tenha uma clareza do que está acontecendo, e aí sim, a avaliação vai permitir responder isso. É uma depressão, é uma falha real na memória, é uma falta de atenção por outros motivos, e aí a gente pode propor, inclusive, intervenções. Perfeitamente. E para aquelas pessoas que perguntam assim, ó, tem alguma dica para melhorar a concentração, algo que eu possa fazer? O que a gente pode dizer para essas pessoas? Isso é bem interessante, que a maioria das pessoas sempre pergunta assim, né? Quanto que eu posso memorizar? Qual é a capacidade da nossa memória? Ah, nossa memória a gente usa 10%.
Quer dizer, se a gente não sabe quanto é, a gente não sabe se é 10%, se é 20%. O importante é a gente botar em prática e botar o cérebro para funcionar. Né? Quanto mais ativo a gente se mantiver, melhor essas funções vão ser desempenhadas pelo nosso cérebro. Mas existem dicas sim. Então a gente sabe que algumas pessoas são mais desatentas, mais dispersas, elas precisam redobrar a atenção, digamos assim, para realizar as coisas com certa eficiência, mas no geral algumas dicas já melhoram bastante para a população em geral. Que dicas são essas? Dormir bem. Então o sono, ele é um momento muito importante para que as informações sejam de fato consolidadas na nossa memória. Às vezes a gente tem a impressão que assim, eu acabei de viver uma cena aqui e já memorizei. Não, a memória ela precisa de um tempo para ela ser consolidada. E isso vai acontecer no nosso sono. Então, dormir bem é muito importante. Uma alimentação saudável, porque a gente sabe que algumas condições clínicas, né, a questão da pressão alta, então da hipertensão arterial, diabetes, podem prejudicar, né, o bom funcionamento do cérebro. Então, a gente ter uma dieta adequada, saudável também vai contribuir. A própria atividade física também melhora muito essa capacidade cognitiva, mas algumas dicas ali no dia a dia, né, se a gente for pensar, para quem tem mais dificuldade, fazer uma lista das tarefas que precisa desempenhar. Mas aí eu vou estar usando muleta? Não é isso, às vezes a gente precisa de alguns recursos para tornar a nossa atividade cotidiana mais efetiva, digamos assim. Então fazer uma lista, pessoas que têm mais dificuldade para se concentrar, uma atividade por vez, a gente vive achando que a gente é multitarefa, né? Então é importante fazer o quê? Uma coisa por vez. Então a minha atenção, o meu foco atencional, ele precisa estar em uma coisa e depois eu passo para uma outra atividade. É claro, a atenção ela não fica fixa o tempo todo num único estímulo, a gente migra o tempo todo, a gente está conversando, tem o barulho do trânsito, da chuva, a gente vai migrando, mas a gente tende a manter o foco no que é mais importante, né? Então, uma coisa por vez, né? Para que essa atenção, então, consiga ser eficaz, para que eu consiga, então, memorizar essas informações. Para quem tem dificuldade, por exemplo, eu assisto um filme e depois eu não lembro. Assistir um filme, registra, conta para alguém, anota ali as coisas principais desse filme. A leitura, a mesma coisa, eu li, não estou conseguindo me concentrar muito bem, vai parando, vai fazendo tópicos, até que isso se torne natural. Se tiver muita dificuldade, às vezes vale até as pistas visuais, né? Então colar aquelas etiquetinhas coloridas, fazer um mapa mais visual ali, né? Aqueles quadros, isso até pensando mais nos idosos, né? Aqueles quadros onde possa ter ali a rotina, para criança também isso é legal, né? A rotina, as coisas que precisam ser feitas ao longo do dia, ao longo da semana. Então essa pista visual, a gente sabe que a memória, ela se beneficia muito mais de pista visual, a gente memoriza melhor aquilo que a gente vê. Então são algumas estratégias que podem auxiliar na questão de melhorar a concentração e assim também melhorar a memória e nunca se automedicar. Muito bom, olha só, dicas aí muito interessantes, muito práticas. E com isso a gente encerra aqui a nossa conversa. Eu gostaria de agradecer mais uma vez. Eu que agradeço. A doutora Simone participar desse nosso bate-papo e a você que nos acompanhou e mande sugestões sobre temas que você queira que a gente aborde aqui, sobre o bem-estar, o cérebro, neurociência. E, mais uma vez, muito obrigado por nos acompanhar nesse nosso primeiro podcast.